Olá, eu sou David Alves e seja bem-vindo ao canal A Resenha. E hoje eu vou trazer a resenha do livro A Vida Sabe o que Faz, da escritora Zíbia Gasparetto, editado pelo Espírito Lúcius. Depois da vinheta. Há alguns dias eu fiz um story no Instagram falando justamente sobre o livro A Vida Sabe o que Faz, da Zíbia Gasparetto. E eu tinha comentado que esse era o meu segundo livro espírita que eu já li. O primeiro que eu li da Zíbia foi Ninguém é de Ninguém. E lá eu tinha mencionado sobre a questão de eu não acreditar no espiritismo, porque eu tenho uma crença diferente. Então, assim, ler e falar sobre esse tipo de assunto é um pouco desconfortável para mim. Mas eu ganhei de presente esse livro e mais outro, da Zíbia Gasparetto. Finalmente terminei de ler esse livro. A Vida Sabe o que Faz conta a história da Isabel, do Carlos e do Gilberto. O começo é simples. A premissa da história também é um pouco simples. Ela me lembra até tipo uma novela. Você tá lendo, o diálogo e as cenas vão se passando como se fosse uma novela. Eu acho que esse é um pouco o diferencial dos livros espíritas, pelo menos da Zíbia, que eu já li. Então começa com a Isabel, que tá há muito tempo sem notícias do Carlos. O Carlos era o namorado dela que foi pra guerra. E aí passa-se um tempo, a Isabel conhece o Gilberto, acaba esquecendo o amor que sentia por Carlos, porque não tem notícia deles, acha que ele tá morto. E acaba se envolvendo com o Gilberto, eles namoram e o Carlos fica pra trás. Só que Carlos retorna. E aí esse retorno vai causar um reboliço para as famílias dos dois, porque Carlos vem com sede de buscar o amor que deixou com Isabel. Então ele acaba se decepcionando, porque quando ele chega, a Isabel está comprometida com Gilberto e não quer mais nada com ele. Passou o amor que ela sentia por ele. E aí a gente vai começar a ter um receio por Carlos, porque até os próprios personagens, a Isabel, acha que Carlos precisa de um tratamento, porque ele veio muito afoito por esse amor que ele sentia por ela, pela Isabel. E aí o Carlos, aparentemente ele não faz nada, porque ele acabou de chegar, então ele quer trabalhar, tem muito dinheiro para mostrar para Isabel que tem condições de casar com ela. Então ele tem esse processo, a gente acompanha esse processo todo da mudança de Carlos e da Isabel com o Gilberto, que estão ali, que acabam noivando, e aí acabam se casando também. E aqui a gente vai acompanhar praticamente a vida dos dois. Não é aquele livro em que você espera vilões, é uma história que vai acontecer algo ali no clímax, mas vai apenas contar a história desse, vamos dizer assim, desse trio e seus familiares. É uma história simples, você acha que o Carlos vai fazer alguma coisa assim para poder prejudicar a Isabel, porque ele tá sendo aqui o vilanizado nessa história. Só que ele acaba conhecendo alguém quando ele sai do Brasil, porque ele consegue arrumar um emprego, e esse emprego possibilita ele a sair do Brasil. E aí na Itália ele conhece a Gina, porque é uma moça que ele sonhava e que era muito apaixonado por ela. E aí ele acaba finalmente encontrando a Gina e se envolve, se casam. E ele passa a fazer uma reflexão sobre a própria vida. Eu acho que é onde entra aí a questão do espiritismo, porque ele já vinha sonhando com isso, então é como se fosse predestinado. A Gina estava na vida dele e finalmente chegou o momento e eles se encontraram e é como se fosse um amor à primeira vista. E aí ele volta da Itália totalmente transformado. Então assim, ele vai conversar com a Isabel, fala que aceitou a vida agora que ele tem e que não pretende mais forçar o amor que ele sentia tanto por ela, porque descobriu esse amor com a Gina lá na Itália. E aparentemente fica tudo bem, porque o Carlos vai seguir a vida dele, a Isabel também. E eu vejo um certo protagonismo na mãe do Gilberto, que é a Glória, se eu não estou enganado. Sim, é a Glória. Porque ela está passando por um momento difícil com o marido a traiu, e aí tem um filho com essa amante dele. E aí praticamente a história de Isabel e Gilberto vai estar ali dentro da história da Glória, que é essa passagem toda por esses momentos de traições. E aí ela quer se livrar disso, mas não consegue, porque tem medo do que as pessoas vão falar. E praticamente é essa história desse livro. Ele não tem assim algo grandioso em questão de narrativa, né? Mas voltando à questão do espiritismo, dos ensinamentos, eu confesso que tem passagens aqui legais e que são reflexivas. Se você tiver a chance de ler esse livro, você vai encontrar, vai querer grifar, porque são importantes. A parte que me deixa desconfortável
é a questão do espiritismo, porque enquanto aquelas pessoas estão ali, tem alguns espíritos ali rondando, olhando aquelas pessoas, abençoando, orando, sei lá, esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que essa é a parte que me deixa desconfortável, porque eu não acredito. Mas, ao todo, é uma leitura rápida, fluida. Você tem personagens que você consegue ali ficar cativado e quer saber o final. Mas, comparado a Ninguém é de Ninguém, que eu já li dela, esse é um livro simplesinho, não tem assim aquilo que a gente espera num livro. Mas, se você tem a curiosidade de ler um livro espírita, principalmente dessa autora, da Zíbia, leia. Eu acho que todo livro que a gente lê é bom, é interessante você começar a ler outros tipos de gêneros. E tá aí uma dica, se você já leu esse livro, sabe do que eu estou dizendo, ou tem um pensamento diferente do meu, e se você tiver a oportunidade, leia também. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta. Me diz aí se você já leu esse livro, se tem vontade de ler algum livro da Zíbia Gasparetto. E até a próxima.